A história está cheia de histórias selvagens, algumas tão estranhas que parecem ficção. Desde uma menina que desapareceu sem dizer uma palavra, até um excêntrico milionário mumificado. Neste vídeo, estamos mergulhando fundo nessas histórias históricas bizarras que você provavelmente não aprendeu na escola. Então aperte os cintos, porque esta é uma história como você nunca ouviu antes. Vamos agora para a Nova York do fim do século XIX. Adele Edith Bowes nasceu em Nova York no final de 1895. Ela veio de uma próspera família de judeus americanos, cujas raízes estavam na Europa Central. Para compreender plenamente por que a história de Adele virou notícia nacional nos Estados Unidos da América em 1909, é essencial entender a proeminência deles na América. A família Boas era originária da região da Silésia do Reino da Prússia, no que agora é a região de fronteira tripartida entre Alemanha, Polônia e República Tcheca. Um membro da família, Emil Boas, havia deixado lá para os Estados Unidos em 1874, quando tinha apenas 19 anos. Ele logo se estabeleceu como um bem-sucedido empresário de transporte e envio na América, aproveitando as conexões de sua família na mesma indústria de volta à Europa. Outros familiares começaram a se juntar a ele nos Estados Unidos da América, escapando do crescente antissemitismo na Europa. Seu primo Arthur foi um deles. Arthur Bowes era o pai de Adele e ele havia se casado com Blanche Hochstetter. Eles posteriormente tiveram 3 filhos, dos quais Adele era a filha do meio. O mais velho era seu irmão Percy, enquanto uma segunda filha, Edith, era a caçula da família. Arthur passou a estabelecer um negócio de linhas de costura bem-sucedido e se tornou uma figura importante na indústria têxtil de Nova York no início do século XX. No entanto, a verdadeira riqueza da família foi acumulada pelo primo Emile, que em 1900 era o gerente-geral e diretor-residente da companhia de navios a vapor América de Hamburgo. Esta era uma das maiores empresas de transporte do mundo e transportou milhões de pessoas entre a Europa e as Américas no início do século XX. Assim, Emílio era um homem muito rico, e Adele nasceu em uma família importante de imigrantes judeus americanos e, embora não estivessem no mesmo patamar que os Astors e os Vanderbilts, o nome da família Boas comandava respeito na alta sociedade de Nova York na época. Apesar de sua origem abastada, o mundo nunca teria ouvido falar de Adele Boas se não fosse pelos eventos de sexta-feira, 23 de abril de 1909. Naquela época, Adele tinha 13 anos de idade e era descrita como sendo alta, de olhos azuis, loira e com uma semelhança impressionante com seu pai. Ela tinha uma vida privilegiada, com empregadas atendendo a todas as suas necessidades e de seus irmãos. A família morava em uma grande casa na West 88th Street, ao lado do Central Park, em Manhattan, um prédio que era grande o suficiente. Uma cerca cercava a casa dos Boas. Daqui, Adele frequentou a prestigiosa escola Jacob, uma escola progressista de coeducação que Laura Jacob, ela mesma, uma imigrante judia da Alemanha para os Estados Unidos da América, fundou em 1896. Hoje, porém, é conhecida como a Escola Calhoun. No entanto, apesar de suas circunstâncias privilegiadas, Adele aparentemente estava insatisfeita com sua situação em Manhattan, e, em particular, com o que ela percebia como o comportamento opressivo de seus pais, que a acompanhavam para a escola todos os dias. Isso explicaria os eventos do dia 23 de abril de 1909. Naquele dia, Adele e sua mãe Blanche saíram para fazer compras. Antes de sair, Adele ligou para uma amiga para combinar de se encontrarem mais tarde. Então, quando estavam fazendo compras, Adele disse à sua mãe que estava cansada e queria voltar para casa. Blanche concordou e a enviou em seu caminho, com direções para a casa, que estava apenas a algumas ruas de distância. No entanto, quando Blanche retornou à casa dos Boas na West 88th Street, por volta das 6 da tarde, sua filha não estava em lugar nenhum, e ela não voltou para casa naquela noite. Assim, na manhã do dia 24 de abril,
Depois de terem solicitado a ajuda do primo Emil, a família Boas relatou o desaparecimento de Adele. Podemos apenas imaginar o quão preocupados e assustados seus pais estavam, e o que aconteceu a seguir pode te surpreender. O desaparecimento de Adele Boas desencadeou uma tempestade na mídia. Havia boas razões para isso. Arthur Boas imediatamente deixou claro que estava oferecendo uma recompensa de $1.000 por informações sobre a recuperação de sua filha, uma soma muito substancial, equivalente a cerca de $45 mil no dinheiro de hoje. Isso, junto com o status da família Bowers mais ampla na comunidade de negócios de Nova York, levou muitos dos principais jornais de Nova York e da Costa Leste a publicar a história no dia 25 de abril. Em paralelo, a agência de detetives Pinkerton, a principal agência de investigação nos Estados Unidos nos séculos XIX e início do XX, foi contratada para começar a procurar pistas sobre o paradeiro da pequena Adele. Inicialmente, quase nenhuma informação de qualquer tipo foi divulgada, levando a muitos boatos e, em pouco tempo, grande variedade de rumores e teorias sobre onde Adele poderia estar começou a circular pelos bares e salões de Nova York. Algumas dessas refletiam preocupações contemporâneas sobre a revolução automobilística dos 1900, ao especular que Adele havia sido atropelada por um carro. Outros, inevitavelmente, concluíram que ela havia sido morta ou sequestrada. Outra teoria sustentava que Adele era mentalmente instável e afirmava que ela havia sido vista dormindo ao relento no Parque Morningside, no Alto Manhattan. A única coisa que unia essas teorias, nenhuma delas se baseava em evidências. Mas uma dessas teorias se provaria verdadeira. Os pais de Adele esperavam pelo melhor, mas à medida que as horas e os dias passavam, eles ficavam cada vez mais ansiosos sobre o paradeiro de sua filha. No final, todas as teorias estavam erradas. No dia 26 de abril, momento em que Arthur Bowers aumentou a recompensa que estava oferecendo de $1.000 para $5 mil, duas pessoas entraram em contato com a polícia para afirmar que tinham informações sobre o paradeiro de Adele. Esses eram a senhora Elizabeth Upton e o senhor Adolf Helter, dois residentes de Boston. Helter conseguiu confirmar que Adele estava em New England, 200 milhas ao norte de Nova York, de onde ela havia desaparecido 3 dias antes. Ele também informou às autoridades que ela estava voltando de trem para Manhattan. Assim foi que Adele Burr foi levada para a Grand Central Station por volta das 2 da tarde no dia 26 de abril de 1909. Lá ela foi recebida pelo seu tio Emil e alguns dos investigadores que ele havia contratado. Quando ela desceu do trem, nada em sua aparência indicava que ela havia passado por algum tipo de tensão severa, seja física ou mental. Eles seguiram para o Upper West Side e a casa da família Boas, onde Adele cumprimentou seus pais. Em seguida, ela foi atendida pelo médico da família, que disse que ela estava em perfeita saúde e só precisava dormir. No dia seguinte, publicações como o New York Times e o New York Tribune relataram que Adele havia sido encontrada viva e bem e estava reunida com sua família. Mas perguntas permaneceram, como onde ela esteve e o que fazia entre seu sumiço no dia 23 e seu reaparecimento no dia 26, e o que era essa estranha viagem para Boston. Após o reaparecimento de Adele em Nova York, sua história ficou mais clara. Ela afirmou ter ficado chateada com a abordagem dominadora de seus pais em relação à sua educação e vida em geral. Adele aparentemente era provocada por seus amigos da escola, porque era acompanhada de ida e volta diariamente por uma empregada a serviço da família Boas. Ela, consequentemente, decidiu que fugiria brevemente, por uma semana ou algo assim, para demonstrar que poderia cuidar de si mesma. O que a fez perder a paciência foi que, no dia em que desapareceu, sua mãe lhe deu instruções tão precisas sobre como caminhar os vários quarteirões até a casa como se ela mesma não soubesse o caminho. Consequentemente, quando Adele deixou sua mãe naquela tarde, foi para casa apenas tempo suficiente para pegar suas pequenas economias de cerca de $14 em seu quarto.
Depois, ela saiu novamente e pegou o carro ou bonde crosstown através de Manhattan até a Grand Central Station. De lá, ela pegou o trem para Boston. Ela escolheu esse destino sem um motivo específico, além de ser uma cidade famosa para a qual poderia viajar diretamente de trem a partir de Nova York. Uma vez que chegou a Boston, Adele conseguiu adquirir um quarto em uma pensão com seu pequeno dinheiro, pagando por isso adiantado e dando um nome falso. No dia seguinte, ela andou pelas ruas de Boston e começou a procurar um emprego. Aqui é onde Elizabeth Upton entrou na equação. Adele conseguiu um emprego como garçonete em um restaurante no distrito de Charleston, em Boston, trabalhando para Upton, e passou o domingo 25 de abril trabalhando lá. E foi aqui que o plano de Adele Bubbles desmoronou. Durante seu turno, ela cortou o dedo enquanto fatiava pão e decidiu que não gostava do seu novo emprego. Então, no dia 26 de abril, ela voltou para Manhattan. No retorno de Adele, a polícia adentrou o trem procurando por ela. Logo, eles a encontraram e perguntaram se ela era a menina desaparecida Adele Boas, mas ela mentiu, dizendo que seu nome era Freda Dalton e até mesmo colocou um falso sotaque alemão e fingiu não entender muito bem o inglês. Tão inteligente foi o truque de Adele que a polícia ficou perplexa. Eles informaram a polícia de Nova York que a menina desaparecida não estava no trem. Adele certamente tinha sua perspicácia, pois outros passageiros também foram enganados por sua atuação e estavam convencidos de que ela era apenas Freda Dalton, uma menina alemã a caminho de Nova York. No entanto, cerca de 1 hora antes de seu trem chegar em Nova York, um detetive a identificou e, após conversar com ela por um tempo, finalmente conseguiu que ela admitisse que era Adele Bowles. Quando questionada sobre por que mentiu para a polícia sobre sua identidade, ela afirmou: "Porque eu não queria ir para a prisão lá e, além disso, eu tinha medo de que, se eu contasse para alguém, eles poderiam receber a recompensa de $5.000 que o papai estava oferecendo por mim." Foi uma estranha odisseia de 3 dias, no final da qual Adele estava feliz por estar em casa e só tinha $1 restante. Ela certamente recebeu um severo castigo de seus pais, apesar do alívio conjunto de ela ter retornado para casa. Todo o episódio deve ter confirmado para eles que ela era de fato capaz de caminhar sozinha, as poucas quadras até a escola nas manhãs. A história de Adele Bowles tornou-se uma espécie de modelo para uma série de casos desde então, envolvendo mulheres brancas desaparecendo sob circunstâncias misteriosas e o nível incomumente alto de atenção da mídia que suas histórias geram. O primeiro exemplo claro ocorreu em dezembro de 1910, quando Dorothy Arnold, uma herdeira e socialite de Nova York de 25 anos, desapareceu, sem deixar rastros após sair em Manhattan e dizer a um amigo que iria caminhar para casa através do Central Park. Os jornais de Nova York foram rápidos em lembrar o público leitor na época do caso Boas e como isso era semelhante ao desaparecimento de Arnold. No entanto, infelizmente no caso de Dorothy Arnold, ela nunca mais foi vista de maneira confirmada, nem seus restos foram encontrados se ela foi vítima de algum tipo de jogo sujo. Infelizmente, muitos casos como esses não tiveram um final feliz como o do Boas. Adele continuou a viver uma vida tranquila, que ela evitou o brilho da mídia para sempre depois disso. Pouco se sabe sobre o resto de sua vida. Em seguida, estamos indo para essa Inglaterra, onde uma mulher acabou sendo mumificada e permaneceu insepulta por mais de um século. A estranha história da múmia de Manchester não começa com o governante do Antigo Egito, como você pode pensar. Nem envolve um egiptólogo, o nome para arqueólogos e historiadores do Antigo Egito. Em vez disso, começa com Hannah Beswick, uma mulher de Manchester bem-sucedida, mas de outra forma não notável. Hannah nasceu em 1688 em Chitwood, no Old Hall, nos arredores de Manchester. Nessa época, a cidade do norte não era mais do que uma cidade sonolenta, pois a Revolução Industrial que a transformaria ainda estava quase um século distante. Seus pais eram John Beswick e Patience Beswick.
Eles eram uma família rica de negócios em uma época em que a indústria têxtil já era considerável em Yorkshire e Lancashire. Assim, quando seu pai morreu em 1706, quando Hannah estava entrando em sua fase final da adolescência, ela herdou uma fortuna substancial dele. Isso equivalia a milhares de libras, milhões do dinheiro de hoje. Com isso, ela comprou a mansão de Bertrand Bauer em Hollywood, perto de Oldham, um subúrbio de Manchester hoje, embora fosse uma cidade completamente separada na época. Aqui ela viveu uma vida comum até sua morte em fevereiro de 1758, aos prováveis 69 anos de idade. No entanto, ela era um tanto excêntrica, enterrando grande parte de sua fortuna em 1745, quando a rebelião jacobita na Escócia ameaçou se expandir para o norte da Inglaterra por um tempo. Aparentemente, ela nunca recuperou o dinheiro enterrado e jamais revelou aos parentes sua localização, inspirando caças ao tesouro em Birch e Bower nos dias atuais. Você deve estar se perguntando onde a múmia entra em tudo isso? Bem, tudo isso se relaciona com o fenômeno dos enterros prematuros que aconteceram na Europa moderna e um estranho incidente envolvendo o irmão de Hannah Beswick, que teve um impacto duradouro em sua psicologia. Para entender melhor a história de Hannah Beswick, primeiro precisamos olhar para os enterros prematuros, que não eram tão incomuns na época. Um enterro prematuro é quando um indivíduo é enterrado em um caixão como parte de um enterro cristão, apenas para acordar vivo debaixo da terra. Isso poderia acontecer por diversos motivos. Em alguns casos, pessoas em coma eram enterradas vivas, pois seus entes queridos acreditavam que estavam mortas. Outras vezes, doenças raras como a síndrome de bloqueio poderiam fazer uma pessoa parecer estar morta, e assim ocorriam o funeral e o enterro. Mais comumente, talvez fossem pessoas entrando em um estado completamente catatônico que poderiam ter convencido os outros de que haviam falecido. Seja qual fosse a causa, o problema nos tempos modernos iniciais era que a falta de conhecimento medicinal e científico frequentemente levava a um diagnóstico prematuro de que alguém estava morto. Especialmente em áreas rurais, geralmente havia muito poucas pessoas capazes de tomar qualquer tipo de decisão informada sobre se uma pessoa estava morta ou não. Mesmo um procedimento simples, como verificar o pulso, algo que hoje parece garantido, pode não ter sido realizado centenas de anos atrás. Sem surpresa, muitas pessoas acabaram em um caixão enquanto ainda estavam vivas. Embora os números sejam imprecisos e muito debatidos, estudiosos acreditam que milhares foram enterrados vivos anualmente na Europa no início da Era Moderna. O médico J. Stanson Hooker estimou que o número fosse em torno de 800 anualmente apenas na Inglaterra e no país de Gales. Como era de se esperar, algumas pessoas estavam muito preocupadas que isso pudesse acontecer com elas. Hannah Beswick foi uma dessas pessoas, e ela foi a extremos para garantir que não caísse vítima de tal destino. A jornada de Hannah Beswick para se tornar a múmia de Manchester começou no funeral de seu irmão James, no início de 1750. Infelizmente, a data exata não foi registrada. O funeral de James começou como qualquer outro, com uma cerimônia religiosa cristã, seguida pelo transporte de seu corpo ao cemitério. Quando o corpo de James estava prestes a ser selado e baixado ao solo, um dos enlutados notou algo incomum. Parecia que James estava piscando. A pessoa rapidamente fez isso ser conhecido, e um exame mais detalhado de seu corpo pelo Dr. Charles White, um jovem médico na época, revelou que James Beswick estava vivo, afinal. Os enlutados levaram seu caixão para casa, onde ele recuperou a consciência dias depois do que estivesse o afligindo. A quase experiência de James de ser enterrado vivo teve um impacto imenso em sua irmã Hannah Beswick. Poderíamos dizer que ela agora desenvolveu tafefobia, o medo de ser enterrada viva. Mas se podemos chamar isso de tafefobia neste caso, é claro, aberto a debate. Uma fobia geralmente é algo que contém um elemento de irracionalidade. No entanto, tendo visto seu irmão quase ser enterrado vivo alguns anos antes, o medo da Sra. Beswick
de que a mesma coisa pudesse acontecer com ela era totalmente justificado. De qualquer forma, isso logo levaria a um desenvolvimento extraordinário. Hannah Beswick morreu poucos anos após seu irmão quase ser enterrado vivo. Logo foi revelado que ela tinha feito grandes esforços para garantir que ela não seria enterrada viva. Em julho de 1857, ela alterou seu testamento para alegar 100 libras ao Dr. Charles White, o mesmo médico que havia declarado que seu irmão estava de fato vivo em seu túmulo alguns anos antes. Com isso, o médico deveria garantir que, uma vez que ela morresse, o corpo de Hannah não fosse enterrado, mas sim mantido acima do solo indefinidamente, onde ele deveria realizar verificações regulares para garantir que ela não tivesse sido erroneamente identificada como falecida. Havia maneiras, é claro, de lidar com a tafefobia. O medo de ser enterrado vivo no final da Idade Média e início dos tempos modernos era tanto que vários dispositivos foram usados para evitar isso. Uma das medidas era um caixão de segurança. Este é um caixão equipado com um mecanismo para prevenir o enterro prematuro. Um tipo de caixão de segurança incluía uma alavanca que poderia abrir o caixão de dentro para fora. Isso era tudo muito bom, desde que o caixão ainda não estivesse debaixo da terra, mas é difícil ver como isso funcionaria se houvesse cerca de 2 metros de lama em cima do caixão pressionando a tampa. Outros dispositivos, como um sino tocando, poderiam ser usados, mas White optou por um método diferente após a morte de Beswick em 1758. A tafefobia de Hannah Beswick explica apenas parcialmente como surgiu a múmia de Manchester. A outra parte da explicação reside nas decisões bastante excêntricas do Dr. Charles White. Ele poderia ter escolhido uma ampla gama de métodos para preservar o corpo de Hannah a fim de cumprir seus últimos desejos, mas dentre eles, escolheu o método incomum de mumificação. Aparentemente, não havia nenhuma referência no testamento de Beswick de que ela queria ser embalsamada, mas White foi em frente e fez isso de qualquer maneira. Após esperar o bastante para confirmar que ela estava morta, White decidiu reforçar o pedido dela de não ser enterrada. Terebintina e vermelho de mercúrio foram injetados nas artérias e veias do cadáver, os órgãos foram removidos e o máximo de sangue possível foi extraído do corpo. Sendo lavados em espíritos, os órgãos foram então reinseridos e as cavidades do corpo foram preenchidas com substâncias como resina e cânfora. Finalmente, o corpo foi ungido com óleos e colocado em um sarcófago preenchido com gesso de Paris. Assim nasceu a múmia de Manchester. Por que White fez isso não está totalmente claro, embora estivesse em grande parte ligado a uma disputa legal em torno do testamento de Hannah. Para receber as 100 libras que lhe foram legadas, uma quantia considerável de dinheiro na época, White acreditava que teria que provar que havia preservado o corpo dela de alguma forma sem enterrá-lo, conforme suas instruções. Ele também pode ter sido inspirado por um desejo científico de entender como a mumificação funcionava, e até então ele era um pioneiro nos campos da cirurgia, obstetrícia e ortopedia. Agora havia a questão complexa de onde armazenar a múmia de Manchester. Por um tempo, seu corpo embalsamado foi mantido em Anne Coates Hall, uma grande mansão pertencente a outro membro da família. Porém, os parentes de White logo se incomodaram com a presença dos restos macabros de Hannah em sua residência, e a múmia foi devolvida a ele após pouco tempo. A partir de então, aparentemente pelo resto de sua vida, até 1813, cerca de 55 anos após a morte de Hannah, White manteve a múmia de Manchester em exibição em um antigo grande relógio de pé livre. A curiosidade logo atraiu atenção, e ao longo das décadas muitas pessoas pagaram uma pequena taxa para visitar a casa de White e ver a múmia de Manchester. Quando White morreu em 1813, a múmia de Manchester foi herdada por um colega dele, o Dr. Ollier, que a manteve por 15 anos até sua própria morte em 1828. Então foi doada para o Museu da Sociedade de História Natural de Manchester.
Foi nesse momento que os restos embalsamados de Beswick ficaram conhecidos como a Múmia de Manchester. Em uma era de curiosidade científica, e quando as feiras e exposições mundiais estavam em alta, o museu capitalizou com sua estranha exibição e a Múmia de Beswick se tornou uma grande sensação em meados do século XIX. A odisseia dos restos mortais de Hannah Beswick finalmente chegaria ao fim em 1868, 110 anos após sua morte. No ano anterior, o Museu da Sociedade de História Natural de Manchester foi incorporado ao novo Museu de Manchester. Enquanto suas coleções estavam sendo transferidas e recategorizadas, a Múmia de Manchester tornou-se algo controverso, já que algumas figuras religiosas e políticos começaram a argumentar que era inaceitável que os restos de uma mulher do século XVIII, que não havia recebido um enterro cristão adequado, devessem ser exibidos publicamente desta maneira. Seguiu-se um caso legal, no qual se concluiu que Hannah Beswick estava certamente legalmente morta neste ponto, e então seu desejo de não ser enterrada, na remota chance de que ela ainda pudesse estar viva, não precisava mais ser cumprido. Assim, no dia 22 de julho de 1868, Hannah Beswick foi enterrada no cemitério Arbor Hay, em Manchester. Ela quase certamente não estava viva quando foi enterrada. Nos anos após sua morte e antes de seu enterro, sua casa, Birch and Bower, foi convertida em apartamentos e vários dos residentes afirmaram ter visto uma figura vestida com um vestido de seda preta e uma touca branca e a descreveram como Hannah Beswick. Ela deslizaria pela antiga propriedade e sumiria em uma certa pedra de pavimentação. Bertrand Bower foi eventualmente demolido para dar lugar a uma fábrica, mas ainda foram relatados avistamentos de seu suposto fantasma. Com o advento da ciência e medicina modernas, o fenômeno do enterro prematuro ou em vida diminuiu consideravelmente no final do século XIX e quase desapareceu no século XX. Havia uma maior consciência de como pessoas podiam cair em comas ou sofrer doenças que as deixavam parecendo realmente mortas por dias ou semanas. Mais importante, os médicos foram treinados para verificar os sinais vitais das pessoas para ver se elas estavam realmente mortas antes de começar o processo de enterro. Apesar disso, enterros prematuros ainda ocorrem. Em 2013, surgiu um vídeo de um homem sendo retirado vivo de seu próprio túmulo no Brasil, depois de ter sido erroneamente considerado morto. No entanto, tais casos são raros. Em vez disso, enterros prematuros e tafefobia se tornaram mais característicos de filmes de terror como O Enterro Prematuro, de 1962, e Enterrado Vivo, de 1990. Até mesmo apareceu na segunda parte dos filmes Kill Bill, de Quentin Tarantino. Esses atestam o medo que ser enterrado vivo ainda pode provocar em uma era em que isso raramente ocorre mais. Imagine só como deve ter sido assustador quando centenas ou milhares de pessoas eram enterradas vivas todos os anos e chegamos a entender de alguma forma como a estranha história da múmia de Manchester surgiu em primeiro lugar. Excêntricos são pessoas com comportamentos não convencionais e um pouco estranhos, e o sujeito desta história se encaixa perfeitamente nesta categoria. Amy Isabella Crocker nasceu na cidade de Sacramento, na Califórnia, no dia 5 de dezembro de 1864. Seu primeiro nome era originalmente escrito Amy, mas ela passou a escrevê-lo como Amy nos anos seguintes para parecer mais vanguardista. Ela veio de uma grande família na qual ela era a sexta de 7 filhos. Ela recebeu uma educação de elite pelos padrões da época, mas devemos lembrar que essa era uma sociedade ainda em desenvolvimento na Califórnia nos anos de 1860 e 1870. Os Estados Unidos só adquiriram a região do México em 1848, no final da Guerra Estados Unidos da América. México e o assentamento ocidental em grande escala começou um ano depois, após a descoberta de veios de ouro na região. A história de Amy deve ser entendida à luz de seu background privilegiado. A família Crocker era extremamente rica.
O pai dela era Edwin B. Crocker, um advogado proeminente e político ocasional de Nova York, que mudou sua família para Sacramento em meados dos anos 50 do século XVIII, pouco tempo depois de se casar com sua segunda esposa, a mãe de Amy, Margaret Rhodes. O irmão de Edwin, tio de Amy, era Charles Crocker, que posteriormente se tornou um dos chamados 4 grandes investidores, que financiaram a criação da primeira ferrovia transcontinental. Na década de 1860, essa ferrovia foi construída desde Iowa, no centro-oeste, até São Francisco, conectando assim a rede ferroviária dos Estados Unidos da América do Atlântico ao Pacífico. Edwin atuou como conselheiro jurídico dos 4 grandes da empresa e recebeu ações, tornando-se um homem extremamente rico. Quando ele morreu em 1875, Amy tinha apenas 10 anos e herdou 10 milhões de dólares dele, o equivalente a mais de 300 milhões de dólares em dinheiro de hoje. Assim, durante sua vida, Amy nunca teve que se preocupar com dinheiro. Um dos aspectos mais marcantes da vida de Amy Crocker, e certamente um que gerou muita especulação da imprensa, foi sua tumultuada e colorida vida amorosa. Isso começou cedo. Na adolescência, a atração de Amy pelos meninos preocupava sua mãe, que logo enviou sua filha rebelde para a Europa, pensando que algumas influências do velho mundo poderiam curá-la de suas mazelas. Teve justamente o efeito contrário. Enquanto frequentava uma escola de elite na Alemanha no início dos anos 1880, Amy começou um caso com um príncipe alemão, o que resultou em sua primeira proposta de casamento. No entanto, o casamento foi evitado quando Amy fugiu com um toureiro espanhol. Foi uma declaração precoce sobre seu estilo descompromissado e vida pessoal caótica. De volta à Califórnia, após sua primeira aventura no exterior, Amy casou-se com Richard Porter Ashe em 1882, quando tinha apenas 17 anos. Ele era o sobrinho de 21 anos de David Farragut, o primeiro almirante da Marinha dos Estados Unidos e um herói condecorado da Guerra Civil Americana. Mas o casamento foi dramático desde o início. Durante a lua de mel, um trem em que estavam descarrilou, levando ao abandono de emergência dos vagões. A ato. Um ano depois, nasceu Alma, que se tornou o centro de uma amarga disputa de divórcio quando o casamento ruiu devido aos investimentos especulativos de Ashe e suas enormes perdas em jogos de azar em meados de 1880. Os procedimentos judiciais viraram notícia nacional. Eventualmente, o juiz decidiu a favor de Richard, alegando que ele era o menos irresponsável dos 2 excêntricos pais de Alma. Eventualmente, Alma, cujo nome foi legalmente alterado para Gladys alguns anos depois, foi adotada pela mãe de Amy e em grande parte criada por ela. Após o fracasso de seu primeiro casamento, Amy decidiu deixar a Califórnia. Desta vez, ela seguiu para o oeste, pegando um navio da Califórnia para as Ilhas Havaianas em 1888. Estas ainda não faziam parte dos Estados Unidos, embora empresários americanos começassem a ter um papel importante em seus assuntos, principalmente para dominar a indústria de frutas local. Logo, ela se encontrou com o rei Kalakaua do Havaí, o último rei das ilhas, conhecido como o Monarca Alegre. Eles se conheciam desde 1881, quando Amy, que tinha 16 anos na época, conheceu o Monarca Alegre durante sua visita de estado pela Europa. Assim, Amy foi recebida generosamente ao chegar em Honolulu, e lhe foi concedido o título de Princesa Palai Kalani. O rei até lhe presenteou com uma ilha própria, embora fosse uma das menores e amplamente desabitadas ilhas do arquipélago. Foi enquanto estava no Havaí que Amy conheceu e casou com seu segundo marido. Henry Mansfield Gillig era um capitão de mar, explorador, às vezes mágico e cantor de ópera. Em suma, ele era o tipo perfeito de personagem excêntrico e colorido para Amy se casar. A visita ao Havaí foi de outra forma escandalosa. Amy chocou os missionários locais que vieram em grande número para converter os nativos ao cristianismo, chegando a fazer uma aposta em Honolulu de que ela correria nua pelo centro da cidade.
ela ganhou a aposta e até parou no meio para tentar convencer a banda de cordas que encontrou pelo caminho a acompanhá-la. Depois disso, os missionários exigiram que o rei a expulsasse das ilhas, o que ele se recusou a fazer. No final, quando ela partiu, foi para ela e Henry irem para o leste para fazer uma turnê pelo extremo leste da Ásia, embora eles voltariam para o Havaí várias vezes. Entre 1889 e 1894, Amy e seu segundo marido embarcaram em uma grande odisseia pelo mundo do Pacífico. Isso os levou à China, Japão, Hong Kong, Bornéu, Índia e muitos outros lugares além. Direitos. Se acreditarmos em suas próprias contas desses anos, escritas em suas memórias e em várias outras peças que ela escreveu, e ninguém nunca apresentou evidências para sugerir que ela era algo além de verdadeira em suas recordações, então ela teve algumas aventuras bizarras durante esse tempo, evitando alguns caçadores de cabeças canibais nas Índias Orientais, experimentando lançadores de facas excessivamente zelosos na cidade de Xangai, na China, e até mesmo, supostamente, sobrevivendo a uma tentativa de envenenamento em Hong Kong. Na colônia da Ilha Britânica, ela também frequentava um antro de ópio e afirma ter comprado a liberdade de uma prostituta. Como não é surpresa, Henry nem sempre conseguia acompanhar sua esposa, e às vezes retornava à Califórnia para descansar e se recuperar enquanto ela continuava a viajar. Foi durante esses anos também que ela começou a colecionar itens exóticos como pérolas, pedras preciosas, vasos chineses, estátuas de Buda e muito mais. Ela também se tornou uma das primeiras mulheres no mundo ocidental a ter uma série de tatuagens, algo que ainda era muito uma tradição nativista em algumas partes do mundo no final do século XIX. Amy e Henry se estabeleceram em meados de 1890, após ela voltar para a Califórnia. Eles mudaram-se para o leste e estabeleceram-se em Nova York, mas o casamento logo desgastou-se e divorciaram-se em 1900. Henry estava bem ciente há muitos anos da infidelidade contínua de Amy, e enquanto viajava no Extremo Oriente, com ou sem seu segundo marido, ela teve vários casos. De fato, muitos anos depois, ela afirmaria que, se as leis ocidentais e as tradições cristãs não fossem aplicadas, ela teria se casado mais de uma dúzia de vezes, pois alguns daqueles com quem ela se envolveu em relacionamentos no Extremo Oriente na década de 1890, teoricamente se casaram com ela em trocas poligâmicas de votos. Em Nova York, em 1901, ela entrou no que pode ser considerado seu casamento mais estável e amoroso. Jackson Guru era um compositor e um boêmio excêntrico, assim como Amy. Por exemplo, juntos eles fundaram uma colônia budista em Nova York, algo que hoje em dia não seria incomum para muitos residentes da Big Apple, mas que teria sido muito incomum para os observadores do início do século XX. Juntos, o casal se tornou uma dupla bem conhecida em Manhattan. Eram frequentadores assíduos de peças da Broadway e conhecidos próximos de algumas das figuras literárias da cidade. Enrico Caruso, possivelmente o tenor de ópera mais famoso da Era Dourada, era um amigo e visitava regularmente a casa deles, onde realizavam soirées frequentadas pela classe cultural da cidade. Detalhes desses eventos frequentemente apareciam nos jornais de Nova York, com suas vidas sendo um tópico regular das colunas de fofocas da cidade. Por causa desse estilo de vida, o casal foi evitado por grande parte da alta sociedade de Nova York, incluindo alguns membros da extensa família de Amy. O público, no entanto, estava fascinado por essa herdeira excêntrica que tinha tantas histórias aventurosas e multidões de jovens admiradores. O Philadelphia Inquirer até a nomeou a mulher mais fascinante de sua época. Amy e Jackson não tiveram filhos biológicos, mas adotaram 3 crianças, 2 meninas chamadas Dolores e Yvonne, e um menino chamado Reginald. Anos depois, Amy adotaria outra filha, Yolanda, enquanto se reconectava com Gladys, sua filha biológica. A harmonia deles, mas sempre interessante, felicidade familiar, chegou a um trágico fim em 1910, quando Jackson morreu de complicações resultantes de um grave caso de amigdalite.
Apesar de se casar novamente nos anos seguintes, Amy manteve o nome Guro pelo resto de sua vida. Após a morte de Jackson, e devido a isso e à maneira como todas as suas ações passaram a ser escrutinadas pela imprensa de Nova York, ela se mudou para Paris. No início dos anos 1910, Paris já estava consolidada como a capital cultural do mundo, posição que manteria por mais 25 anos. Ela viveria aqui pelos próximos 27 anos, visitando os Estados Unidos da América regularmente. Algumas de suas muitas conhecidas na capital francesa incluem o pintor Henri Matisse, o escultor Auguste Rodin e o escritor e crítico literário geral Jean Cocteau, enquanto também, sem dúvida, cruzava caminhos com outros expatriados americanos em Paris nos anos 20, como Ernest Hemingway, Gertrude Stein e F. Scott Fitzgerald. Ela continuou a ter uma vida amorosa colorida, que correspondia à declaração da imprensa de que ela era a rainha da Boêmia. Com toda a atenção sobre seu estilo de vida cativante, ela escreveria depois: acredito absolutamente que viver no sentido mais completo dessa palavra, descobrindo a plena beleza de viver e mergulhando completamente nos seres humanos que povoam esta vida, é uma arte pura. Eu sinceramente acredito, a maior realização artística que podemos esperar. Todas as artes reconhecidas, suas pinturas, sua escultura, sua música, seus livros, todas essas coisas são apenas os símbolos dessa arte superior, viver. Em meados de 1910, sua casa na cidade, apelidada de Casa da Fantasia, tornou-se refúgio para aristocratas russos fugindo da Revolução Russa e do surgimento da União Soviética em sua terra natal. Ela até se casou com duas dessas amigas, sendo o primeiro o jovem príncipe Alexander Mishkinov em... Isso causaria um enorme escândalo internacional, pois ele acabou tendo um caso com sua filha adotiva, Yvonne, que tinha apenas 15 anos na época. Após isso, Amy rapidamente pediu o divórcio. O casamento terminou em 1916, e seriam mais 9 anos até ela se casar com seu próximo pretendente, o príncipe Mstislav Golitsyn. Ela tinha cerca de 60 anos quando se casou com Golitsyn, de 26 em 1925. A união durou apenas 2 anos, em parte devido à diferença de idade, mas também porque Amy continuou a tratar a monogamia como uma teoria e não como um princípio. Ela frequentava regularmente eventos na cidade com um de seus companheiros favoritos, uma cobra jiboia. Ocasionalmente, ela socializava com Aleister Crowley, já naquela época um conhecido defensor da magia, do conhecimento esotérico e de um estilo de vida libertino. Crowley propunha casamento a Amy quase todas as vezes que havia ou escrevia para ela, e manteve uma descrição gráfica de seu relacionamento de 10 anos em seus diários. Após seu último divórcio em 1927, Amy não se casou novamente. Ela continuou a viver em Paris por muitos anos, embora a cidade começasse a perder seu status como centro global do boêmio nos anos 30 após a queda da Wall Street e a Grande Depressão terem encerrado a devassidão dos anos 1920 e a era do jazz. Nos anos 30, ela começou a passar mais tempo em casa nos Estados Unidos e, durante esses anos, iniciou a compilação de suas reflexões sobre a vida em uma memória do tamanho de um livro. Publicado em 1936 sob o título E Eu Faria Isso de Novo. Ele fornece um relato impressionante de sua vida, as situações muitas vezes bizarras em que ela se encontrava e sua abordagem intransigente para a vida. Faz uma boa leitura, mesmo quase um século depois. Quando And I Do It Again foi publicado, Amy estava em grande parte vivendo novamente em Nova York. Sua saúde estava em declínio e ela agora estava em seus 70 anos. Ela faleceu em 7 de fevereiro de 1941, aos 76 anos. Seus restos mortais foram levados para a Califórnia, onde foram enterrados no lote da família Crocker, no cemitério histórico da cidade. Tendo solicitado cremação, seus restos mortais foram colocados em uma urna junto com os de seu terceiro marido,
o único de seus casamentos que não resultou em divórcio, pois ele morreu enquanto era casado com ela. Como era de se esperar, dada a sua vida excêntrica, algo tinha que acontecer até mesmo na morte, e a urna foi roubada algum tempo após seu sepultamento lá. Agora estamos voltando para a Inglaterra, para investigar estranhas aparições do século XIX. Esta misteriosa história foi narrada pelo brilhante Mortis Media. Em um dia de outono tardio em 1837, uma garota chamada Mary Stevens estava a caminho do trabalho em Lavender Hill, um distrito que naquela época ficava nos limites sudoeste de Londres e que apenas algumas décadas antes ainda fazia parte do campo além da cidade. Stevens acabara de vir de Battersea, onde visitara seus pais. Enquanto ela atravessava Clapham Common entre Battersea e Lavender Hill, ocorreu um incidente aterrorizante quando uma figura estranha, quase demoníaca, saltou de um beco em sua direção. A criatura atacou Stephens, rasgando sua carne com as garras que tinha no lugar de mãos. Stephens relatou mais tarde que o toque da criatura era gelado como pedra. Ela gritou quando foi atacada e a figura aparentemente se assustou o suficiente com isso que rapidamente a soltou e fugiu. Aparentemente, esta foi a primeira aparição da entidade, que logo ficaria conhecida como Jack Saltador. Em novembro de 1837, várias outras aparições foram feitas em toda Londres. Eles descreveram uma criatura que supostamente aparecia de repente, frequentemente pulando distâncias inacreditavelmente grandes na frente de indivíduos ou carruagens em movimento nas ruas de Londres. Vários cocheiros relataram ter que tentar parar subitamente os cavalos que puxavam suas carruagens quando a criatura aparecia quase do nada à frente deles e depois se afastava com a mesma rapidez. Outra testemunha afirmou que o agressor misterioso saltou um muro de 9 pés rindo maniacamente. Em poucas semanas, os relatos desta estranha entidade circulavam amplamente por Londres e muitos se perguntavam quem ou o que havia atacado Mary Stevens e várias outras pessoas. No final de 1837, a preocupação havia crescido a tal ponto que o prefeito de Londres, Sir John Cowan, publicou uma carta no jornal The Times nos primeiros dias de 1838, tentando acalmar os medos sobre as aparições. Nela, o prefeito tranquiliza os cidadãos de Londres de que isso era de fato algum indivíduo se fantasiando e visitando muitas das aldeias perto de Londres em 3 disfarces: um fantasma, um urso e um diabo. No entanto, alegava-se que isso era o resultado de alguma brincadeira que estava sendo feita, provavelmente por um membro da aristocracia britânica, pois eles teriam os fundos necessários para encenar essas farsas elaboradas. Um número de avistamentos infames ocorreu no início do ano. 1838, um desses ocorreu na noite de 19 de fevereiro, quando um jovem de 18 anos. Jane Alsop atendeu a porta da casa de seu pai em Old Ford, no que é agora a região de Tower Hamlets, em Londres. Ela alegou mais tarde que, quando abriu a porta, encontrou alguém fingindo ser um policial vestindo uma grande capa. Quando ela trouxe uma vela para obter alguma luz, foi atacada pela figura que ela afirmou ter vomitado chamas azuis e brancas de sua boca, e então tentou rasgar seu pescoço e braços com mãos que pareciam garras. Após alguns momentos aterrorizantes, a criatura fugiu pelos campos. Uma investigação policial se seguiu, mas foi inconclusiva. Um vizinho relatou ter visto um jovem com uma capa grande nas proximidades na época do ataque, mas o único suspeito era um carpinteiro local chamado Milbank, cujo álibi era que ele estava tão bêbado na noite em questão que não conseguia se lembrar onde tinha estado ou o que tinha feito. Milbank aparentemente afirmou durante uma visita ao pub na época que ele era o Spring Hill Jack, mas a polícia eventualmente concluiu que ele era apenas um bêbado falador. O caso de Alsop pode ter sido totalmente inventado em qualquer caso, pois ela foi a única vítima que afirmou que Jack realmente falou com ela antes de atacá-la. Talvez ela estivesse procurando atenção. Dezenas de ataques foram relatados nas semanas seguintes de Londres e da região circundante.
Por exemplo, no último dia de fevereiro de 1838, Lucy Scales, que como Alsop tinha 18 anos, foi atacada em um beco no distrito de Limehouse da cidade. Ela afirmou que Jack também havia soprado fogo azul nela e que a experiência a deixou histérica. A polícia continuou a investigar avistamentos como este e uma recompensa foi oferecida por informações, mas agora as primeiras aparições estavam obviamente inspirando imitadores amadores e estava se tornando mais difícil desembaraçar avistamentos reais de simples rumores. Os jornais não ajudaram, alguns trazendo histórias sensacionalistas sobre como as pessoas haviam morrido de susto após serem atacadas por Jack nas ruas. Nesse momento, as supostas características de Spring-Heeled Jack já haviam sido amplamente estabelecidas. Dizia-se que sua principal característica era sua agilidade, movendo-se com uma rapidez incrível, com a capacidade de saltar distâncias de 10, 15 ou até 20 pés. Alguns viam nisso poderes paranormais ou sobrenaturais, mas outros que continuaram a acreditar que deve haver uma explicação lógica para o fenômeno, logo conceberam a ideia de que a figura misteriosa tinha molas inseridas nos calcanhares de seus sapatos que o impulsionavam para cima e permitiam que ele pulasse essas grandes distâncias. Assim, nasceu o nome de Jack Saltador, que parece ter se espalhado na primavera tardia de 1838. No final do início do verão de 1838, Jack Saltador era o assunto de Londres e aparecia regularmente nos jornais Penny Dreadfuls e até no palco de Londres. No entanto, foi no auge de sua fama que os relatos de avistamentos de Jack começaram a diminuir. No final de 1838, os relatórios oficiais de ataques por ele haviam se esgotado na capital. E as poucas instâncias em que ele supostamente apareceu vieram de outras partes da Inglaterra, onde notícias do agressor sobrenatural estavam inspirando imitadores rurais tardiamente. Em 1839, a histeria havia em grande parte diminuído, e Jack se tornou mais uma figura literária do que alguém que as pessoas temiam que pudessem realmente encontrar em um beco de Londres. No decorrer de 1840, ele desenvolveu uma espécie de persona folclórica, como uma espécie de salteador sobrenatural, aquele que se acreditava atacar viajantes solitários nas estradas fora de Londres. Ocasionalmente, um suposto ataque era oficialmente relatado, como foi o caso de uma mulher que foi agredida em Teignmouth em 1847 e a polícia considerou que Spring-Heeled Jack poderia ter retornado para aterrorizar os habitantes da cidade 10 anos após sua primeira aparição. Mais distante, o espectro de Spring-Heeled Jack foi levantado novamente no início dos 1870, quando houve relatos de avistamentos de fantasmas em rápida sucessão em Peckham, no sudeste de Londres, e Sussex. Os últimos relatos de pessoas acreditando que Spring-Heeled Jack havia retornado parecem ter ocorrido em Liverpool em 1904, mais de 65 anos após a primeira aparição dele em Londres. Ao buscar entender o fenômeno de Spring-Heeled Jack, historiadores e comentaristas culturais ofereceram opiniões e teorias diferentes para explicar todo o episódio. Alguns buscaram respostas no paranormal, por exemplo, muitos escritores do século XX sugerem que Jack era algum tipo de alienígena, enquanto outros consideraram que Jack era uma espécie de meio homem, meio monstro, uma entidade criptozoológica não muito diferente do pé grande ou do chupa-cabra. Ocultistas também têm argumentado que Jack era uma instância de um diabo ou alguma outra criatura demoníaca se revelando. Nesta teoria, Spring-Heeled Jack foi invocado por ocultistas ou outro proponente de magia negra, causando estragos em Greater London antes de ser convocado de volta ao submundo em 1838. Outros ainda contestaram qualquer elemento sobrenatural que estivesse envolvido, ocorrendo realmente nas mentes das primeiras supostas vítimas de Jack. Essa visão sustenta que a primeira aparição de Jack por pessoas como Mary Stevens foi o resultado de pessoas drogadas, embriagadas ou mentalmente perturbadas. Nessa teoria, a primeira ou duas aparições foram frutos da imaginação das pessoas e então as que seguiram foram o resultado de histeria ou imitadores.
Uma teoria que ganhou considerável tração na época e que foi aludida na carta que o prefeito de Londres publicou no Times em janeiro de 1838 era que Spring Hill Jack era uma farsa elaborada que estava sendo orquestrada por algum membro da nobreza. Essa teoria sustentava que um nobre perdeu uma aposta e, como pagamento, teve que fabricar a aparição de um ser sobrenatural em Londres. E há alguma credibilidade nisso. Um aristocrata britânico do século XIX teria recursos para financiar uma farsa elaborada como essa, considerando a abundância de mesas de apostas de alto risco em Londres na época, onde tal aposta poderia ter sido realizada. De fato, tão popular era a crença nessa teoria que houve uma considerável discussão sobre quem poderia ser o nobre em questão. A maioria se acomodou com a ideia de que o par irlandês Henry de la Poix Beresford, terceiro marquês de Waterford, era o responsável. Beresford era um jovem nobre em seus 20 e poucos anos na época, e estava regularmente nos jornais por fomentar distúrbios públicos com um grupo de bêbados que ele mantinha como seu séquito. Por exemplo, em abril de 1837, eles chegaram embriagados a Melton Mowbray, onde atacaram um cobrador de pedágio e um policial e os cobriram com tinta vermelha. Beresford enfrentava regularmente acusações no tribunal pelo incidente em Melton Mowbray e outros atos de vandalismo em meados e final da década de 1830. Consequentemente, muitas pessoas na época formaram a visão de que ele havia financiado alguém que sabia como cuspir fogo e se vestir e tinha algum tipo de bota de mola que lhe dava a aparência adicional de alguém que poderia saltar e pular distâncias anormais. Não é totalmente implausível, mas é algo que não pode ser provado além de uma dúvida razoável. No entanto, a história do Spring Hill Jack também pode ser um exemplo da navalha de Ockham. A teoria é que a explicação mais simples para algo é a mais provável. Neste caso, a explicação mais provável é que uma sociedade propensa a acreditar em lendas sobre monstros góticos e o sobrenatural estava pronta para exagerar uma história popular que foi desenvolvida em 1837 completamente fora de proporção. No século XIX, abundavam contos de horror gótico e sobrenatural. Relatos regulares de avistamentos de fantasmas e outras entidades em Londres ocorriam desde 1800. Quando o Spring Hill Jacks começou a aparecer de repente em contos sobrenaturais de Londres, histórias de horror e de monstros estavam sendo publicadas e encontrando grandes audiências em toda a Inglaterra na forma do Penny Dreadful, publicações baratas de ficção pulp. Este também foi o século dos contos de horror gótico de Edgar Allan Poe, Frankenstein, de Mary Shelley e Drácula, de Bram Stoker. Neste ambiente, é bastante plausível que a história do Spring Hill Jack tenha se baseado em algum acontecimento incomum e inexplicável no final de 1837 e na maior parte do que se seguiu depois disso. Foi devido às pessoas deixarem sua imaginação tomar conta em um momento em que já estavam predispostas a acreditar no sobrenatural e em personagens dos Penny Dreadfuls. Como William de Ockham observou, a explicação mais óbvia é a mais provável. Espero que tenham apreciado a narração do conto anterior, pois para nossa história final estamos partindo para os Estados Unidos e seguiremos a bordo com Mort. Por volta do ano de 1857, um misterioso andarilho foi visto viajando pelos estados de Nova York e Connecticut. Quando a Guerra Civil Americana começou em 1861, notou-se que ele mantinha o mesmo circuito entre o rio Connecticut e o rio Hudson. Devido às dificuldades da época, muitas pessoas não tinham trabalho, comida e nenhum teto sobre suas cabeças. No entanto, apesar disso, o homem misterioso continuou vivendo e logo se tornou uma figura mítica que caminhava por várias cidades que aconteciam de estar em sua rota. Durante o século XVIII, vagabundos errantes não eram algo inédito. Os locais conheciam aqueles que viviam perto de sua cidade, e se permanecessem por perto, logo suas histórias seriam conhecidas. Contudo, este homem era distinto e mais enigmático que qualquer outro andarilho.
Sempre que alguém tentava se aproximar dele ou conhecer sua história, ele se tornava ainda mais distante. Dizia-se que quando os locais perguntavam sobre seu passado, ele de repente encerrava a conversa e partia. Ele foi descrito como um homem de aparência inofensiva, com uma figura silenciosa e lenta. No entanto, devido à sua aparência muito peculiar, aparentemente cavalos nervosos paravam e não se moviam até que ele passasse. Nada se sabia sobre este homem, exceto que ele seguia a mesma longa rota ano após ano. O longo circuito que ele seguia levava cerca de 34 dias. Ele repetia isso várias vezes, passando pelas mesmas cidades no oeste de Connecticut e leste de Nova York a cada ano, e ele caminhava um total de 365 milhas. Algumas das cidades pelas quais ele passou incluíam Brewster, Terryville, Greenwich, Somers, Hamden e Wilton, entre muitas outras. Enquanto seguia sua rota, o homem misterioso sempre estava vestido de couro. Dizem que seu traje único de couro pesava cerca de 60 libras. Devido à sua roupa, que incluía um chapéu, cachecol, sapatos e outras roupas, todas feitas de couro artesanal, ele ficou conhecido como o Velho Homem de Couro. Durante os anos que o Homem de Couro passou vagando, ele viveu em cavernas e abrigos de rocha, passando a maior parte do seu tempo no selvagem, parando apenas em cidades para comida e suprimentos a cada 5 semanas. Essas cavernas do Homem de Couro, como eram conhecidas, eram usadas para armazenar comida e outros bens. Após a morte do Homem de Couro, elas se tornaram pontos de interesse na área e até hoje permanecem assim. No dia 7 de abril de 1870, um artigo sobre este homem misterioso foi publicado. Eles o chamaram de Homem Vestido de Couro e tentaram revelar as poucas informações que se sabia sobre ele. No artigo, mencionaram que ele era muito reservado. Disse que quando ele se comunicava, usava apenas palavras com uma sílaba, além de grunhidos e gestos, como apontar para a boca pedindo comida. Notou-se que seu inglês era quebrado, mas rumores afirmavam que ele ocasionalmente dizia uma estranha frase em francês. Isso fez muitos acreditarem que essa era sua língua nativa. Não se sabe exatamente do que ele vivia. Supõe-se que ele possuía dinheiro, o que é curioso, já que o recusava de outros. Mas, de alguma forma, ele conseguiu comprar recursos básicos. Uma loja manteve um registro de seus pedidos, que incluíam um pão, uma lata de sardinhas, meio quilo de biscoitos finos, uma torta, 2 litros de café e um copinho de conhaque com uma garrafa de cerveja. Conforme o Leatherman passava pelas cidades, chamava a atenção. Sua aparência distinta e incrível pontualidade faziam as pessoas se perguntarem como era possível, aumentando ainda mais o interesse delas. Sua natureza pacífica e inofensiva fez com que muitos passassem a gostar dele. Sua pontualidade era tal que os locais notaram que você poderia dizer a hora pelo seu horário. Aparentemente, era considerado uma grande honra para ele parar na sua porta para comida, então, em algumas circunstâncias, os moradores amigáveis faziam comida para ele e entregavam em certos horários. O Leatherman sempre estaria na sua porta exatamente na hora, depois ele geralmente comia a comida na soleira da porta. Além disso, em certas escolas eles tinham um dia do Leatherman. Os melhores alunos eram selecionados para levar suprimentos a ele, sendo considerado um privilégio. Em 1979, o estado de Connecticut aprovou uma lei de vadiagem. Isso deu à polícia a capacidade de prender e encarcerar andarilhos. Porém, essa lei parecia não se aplicar ao Homem de Couro. Na verdade, cerca de 10 cidades em Connecticut, que estavam em sua rota, decidiram isentá-lo da nova lei estadual implementada. Com o passar do tempo, surgiram histórias sobre sua vida. Uma delas afirmava que o velho Homem de Couro havia sido falsamente acusado de um crime em uma terra distante. Para evitar a prisão, ele fugiu para os Estados Unidos enquanto a mulher que amava tentava limpar seu nome. Alguns teorizaram que ele tinha uma esposa devotada que faleceu repentinamente, o que afetou gravemente seu equilíbrio mental. Outras teorias mencionavam que ele era Jules Belay,
e começaram a chamá-lo assim. A história conta que ele nasceu em uma família muito pobre. Mas apesar disso, ele conseguiu obter um diploma universitário e se apaixonou pela filha do dono de uma fábrica de couro chamada Marguerite Larome. No entanto, ele não aprovava sua origem pobre. Apesar disso, o dono da fábrica deu a Jules uma chance. Mas após um investimento desastroso, o jovem de Lyon perdeu todos os fundos da empresa e assim a mulher por quem ele estava loucamente apaixonado. Depois de ter perdido tudo, ele se mudou para a América para viver seus anos em desespero. A partir daquele ponto, ele vagou em solidão, vestido com a substância de sua ruína. Esta história fascinante era, na verdade, totalmente falsa, porém segue sendo contada até hoje. Durante os anos, o Leatherman sobreviveu a temperaturas congelantes, ventos fortes, neve pesada e até mesmo a Grande Nevasca de 1888. Nas cavernas, o Leatherman acendia fogueiras para se manter aquecido. No inverno, mas isso nem sempre funcionava, pois seu rosto foi congelado muitas vezes. No entanto, ele conseguiu manter todos os seus dedos, ao contrário de outros vagabundos da época. E área durante o tempo da Grande Nevasca de 88. Que foi uma das nevascas mais severas registradas. Na história americana, o Leatherman foi preso, mas acredita-se que isso aconteceu porque os locais estavam preocupados com a saúde dele. Durante a nevasca, o velho Leatherman foi encontrado em uma de suas cavernas, quase congelado. Após isso, ele foi tratado em um hospital e reanimado. Um diagnóstico afirmou que ele estava são, exceto por uma aflição emocional. Como ele tinha dinheiro e desejava ser libertado, ele foi solto e continuou a viver como havia feito por anos. O Homem de Couro foi encontrado morto no dia 24 de março de 1889 em um de seus abrigos regulares, chamado Caverna Sawmill Woods, perto de Ossining, Nova York. A causa de sua morte foi debatida. Algumas contas mencionam que foi devido ao câncer de boca devido ao seu extenso uso de tabaco. Outros afirmam que foi devido a uma estranha lesão na cabeça. O Leatherman recebeu um enterro adequado pelos locais, digno de seu status quase de celebridade na área. Ele foi enterrado no cemitério Sparta em Ossining, Nova York. Em sua lápide está escrito: último lugar de descanso de Jules Borlet de Lyon, França, o Leatherman, que regularmente percorria uma rota de 365 milhas através de Winchester e Connecticut, do rio Connecticut ao Hudson, vivendo em cavernas dos anos 1858 a 1889. No entanto, isso não era verdade. Surpreendentemente, ao exumar seu túmulo em 2011, não foram encontrados restos mortais. Não havia vestígios de seu corpo. Em vez disso, tudo o que os trabalhadores encontraram foram alguns grandes pregos de caixão. Após isso, os restos de sua vida foram recolhidos e reenterrados em um local mais central do cemitério, com uma lápide que lê, mais apropriadamente, o Homem de Couro. Muito poucas coisas foram confirmadas sobre ele, tornando-o um verdadeiro homem de mistério. Quando seu corpo foi encontrado, um livro de orações em francês estava entre seus pertences. Isso, bem como seu calçado ao estilo francês e o fato de ele recusar carne às sextas-feiras, nos permite especular que ele era um católico romano francês. Mas além disso, pouco mais se sabe. É provável que nunca descobramos verdadeiramente quem era o misterioso Homem de Couro. Sua vida e origens desconhecidas dão mais credibilidade à sua lenda em vida e depois na morte. É por isso que ele era tão conhecido pelos locais e continua relevante até hoje. Obrigado por assistirem a este vídeo sobre histórias estranhas e bizarras. Espero que tenham achado interessante. Deixem-me saber o que acharam das histórias nos comentários abaixo. E se tiverem alguma sugestão, também não deixem de deixá-la nos comentários. De qualquer forma, espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu os publicar. De qualquer forma, é tudo de mim. Então, até a próxima Vida Esquecida. Obrigado!